nesse cenário que o Juca falou muito bem aí, é que chega o Antônio Oliveira. Dá para separar uma coisa da outra? Bom, em campo o cara trabalha, resolve, o Garro joga, fora de campo é outra coisa. Ou essas coisas invariavelmente vão acabar se misturando no momento. Não é impossível separar uma coisa da outra. A crise financeira, a crise da instituição, ela vai para dentro do campo e cada vez fica mais difícil separar, né? A matéria aí do Rodrigo Matos hoje falando dos 2 bilhões é extremamente É. importante porque o número apresentado pelo diretor financeiro na entrevista recente lá no site Meu Timão foi de 1,65, 1 bilhão 650 milhões. E agora a auditoria já, como o Juca destacou, aponta que pode chegar a 2 bi. 2 bilhões. Não combina isso com contratações. 5 bilhões de dólares pelo Pedro Raul, 4 bilhões de dólares mais metas por 60% de Mateuzinho, 5 bilhões de dólares pelo Garro e por aí vai. O clube não tem condições de fazer esses aportes para contratar jogadores. É absolutamente incompatível com o momento do clube. E o pior, dentro de campo, um desastre. No ano passado, com um dos mais caros elencos do Brasil, brigou para não cair, agora está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, não tem técnico. Né? Eu também acho que vai acabar escapando, concordo com o Juca, mas é muito humilhante, né? Porque não precisa tanto, gente. Mesmo com essa dívida toda, no Campeonato Paulista, o Corinthians tinha a obrigação de apresentar um time que conseguisse competir, que fosse melhor do que os times pequenos do interior. Mas não, são 5 derrotas seguidas. Ainda tem que pagar o Mano Menezes, né, que foi agora desligado, tem que pagar a multa do antigo patrocinador, ainda tem essas coisas ainda aí pela frente. Tem que pagar o Fausto Vera, né? O Fausto Vera, vai pagar ou não vai? Né? O presidente do Argentino Júnior outro dia falou que o Corinthians é uma vergonha. Mal, né? Você viu um presidente de um clube aqui do país vizinho falando, o Corinthians é uma vergonha. Na verdade não é o Corinthians, né? As gestões do Corinthians são vergonhosas. Mas isso acaba colando no clube, né? Não tem como descolar. Vai andar junto isso aí, queira ou não. Não tem agenda positiva, conversa de estádio. Não vai colar. E, aliás, estaremos atentos, né? Para saber se o governo vai concordar com a excrescência que seria uma perdão de dívida ou coisa parecida, ou esses acordos mirabolantes, como o da matéria que está hoje no UOL, para perdoar parte da dívida do Corinthians. O Corinthians bateu o seu recorde de arrecadação no ano passado. Não paga o estádio porque não prioriza pagar o estádio. Tá? Então, se alguém pega empréstimo na Caixa Econômica e tem que pagar, um cidadão, um pequeno empresário, um trabalhador qualquer, por que o senhor Corinthians não vai pagar? Por que tem que botar o dinheiro dele em contratação de jogadores internacionais? Tem que pagar o estádio. Paga o estádio. É isso que tem que fazer. Ora, bolas. Só que faltava. Aí fica toda essa situação. Não, a Caixa Econômica vai analisar. Qual o interesse da Caixa Econômica em fazer esse tipo de acordo? Lembrando que é o banco estatal que concentra todos os depósitos de FGTS de todos os trabalhadores de carteira assinada nesse país. Então é dinheiro do trabalhador também. Então vai lá e paga. Não fez o estádio? Paga o estádio agora. Ora, bolas. E agora, é incrível isso. Como é que isso é tratado, às vezes, de uma forma muito natural? O Corinthians fazendo um acordo. Parece que é um clube falido que vai agora pedir perdão. O clube não está falido. Não apresentou aí o maior patrocínio do futebol brasileiro? Pega essa grana e começa a pagar o estádio. Por que tem que fazer uma operação de engenharia financeira maluca para perdoar essa dívida? Qual é? A troco do quê? A quem isso interessa? Ora, bolas. Cada uma. Esse negócio realmente. Você quer completar, Juca, sobre essa história? É uma Não, mas é isso. aqui no UOL. É isso. Você vai acrescentando. Agora estão atrás de um investidor para trazer mais um atacante, não é isso? Igor Coronado. O Coronado, né? O Coronado que vem do Al Ittihad e ganha uma fortuna, né? E que é outra aposta. Quem é o Coronado? Né? Fazia muito gol lá. Bom, eu acho que se me der 3 semanas de treinamento, eu sou capaz de fazer muito gol por lá. Enfim, esse é o Corinthians. Esse é o Corinthians da garganta, da mitomania. São todos mitômanos. E elegeram um presidente do conselho que ainda é mais mitômano que eles todos, que é o tal do Tuminha, do Tuma Júnior. Esse já estive com ele frente a frente no tribunal do júri. No tribunal do júri, não, diante do juiz. E evidentemente fui absolvido e ele ridicularizado. É o novo presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Converse com ele para você ver o que é bom para tosse. Quer dizer, a situação do Corinthians é desesperadora. Desesperadora. E há as hienas que acham que quem diz isso é anti.
e aí aos 73 anos de idade, com 23 anos de jejum nas costas, indo toda semana, 2 vezes por semana aos jogos, eu sou taxado de anticorintiano. Esse é o discurso da hiena. A hiena come o que come e ri. É isso. O Arnaldo foi taxado de anti-Rames também aqui. Anti-Rames. Anti-Rames, tudo bem. Foi taxado de anti-Rames. Tudo bem. Ô, Arnaldo, indo para o Rio de Janeiro, esperava-se mais do Flamengo nesse momento ou tá bom? Eu só peço que tão logo o Arnaldo fale, você não se esqueça do Gatão de Ouro e do Ratão de Bronze. Perfeito. Dos 5 mil likes. Serei breve. Vem cá, deem likes pro Trajano, por favor. Quer entregar o ratão antes, Juca? Oi? Entrega agora o gatão e o ratão. Depois a gente emenda no Flamengo. Bom, então eu peço a todos os bolsomínios que saiam ou passem a me xingar. Porque o Gatão de Ouro eu vou dar para a repórter Bela Megali, que marcou o grande gol do jornalismo brasileiro de ontem para hoje, ao de madrugada publicar trechos do vídeo da reunião dos golpistas. E o golpista mor pregando o golpe. É o que faltava, né, para colocar o batom na cueca. Para aqueles bolsomínios que diziam, transcrição do quê? Quero ver o filme. Não mostram o filme. Está aí o filme da reunião dos golpistas. Então, a Bela Megali, o golaço, o Gatão de Ouro desta semana. E o Ratão de Bronze, evidentemente, vai para o golpista, para o senhor Jair Messias Bolsonaro, para a entourage de generais que o cercavam, Heleno e Braga Neto, né? E para todos aqueles comentadores, aqueles comentaristas, aqueles comunicadores, aqueles influencers de norte a sul, de leste a oeste, né? Que estavam com esse discurso, cadê o filme, cadê o filme, cadê o filme? Esses ficam com o Ratão de Bronze. Até segunda. Valeu, Juca. Entregues, Gatão e Ratão da semana. Arnaldo, estava falando sobre o Flamengo, para a gente continuar aqui. Eu acho que não só o Flamengo, os outros times do Rio, você pode pegar a atuação do Fluminense ontem. O Fluminense também vem de um trabalho já antigo do Diniz, campeão da Libertadores e tal. Eu acho que cada vez que a gente vê uma rodada estadual do Rio, a gente fica com mais dificuldade de entender aquela frase do Tite lá atrás, porque o estadual do Rio ele tem pouca exigência técnica. E é normal que os times vão mais devagar, sabe? O que a gente já discutiu aqui em São Paulo? O Corinthians parece que teve um mês, o pior mês da história. Já teve um São Paulo e Palmeiras decisivo, o Abel já mudou de esquema, já saiu do estádio. O São Paulo ganhou não sei o quê, já tá saindo o Rames Rodrigues, o Santos estava rebaixado. E tá tendo jogo todo dia, clássico e tal, e pau. No Rio tá mais devagar, porque o campeonato é mais devagar. E permite um pouco isso. Permite até as 4. O regulamento prevê que as primeiras rodadas podem ser disputadas com o time Z, D, o caramba. Então, eu até entendo que comece mais devagar para esquentar depois. O Fluminense voltou depois das férias. Eu entendo quando você está falando que quando a gente assiste um jogo, sobretudo um clássico do Rio, começaram agora os clássicos, você espera que os times já estejam num estágio um pouco mais sedutor. Não estão ainda. Nem o Flamengo. Como o Flamengo tem o melhor elenco do país e há algum tempo não joga bem mesmo, assim, em sequência, né? A gente fica frustrado. Mas eu também estou frustrado com o Fluminense, embora o Diniz tenha falado que o Renato Augusto e o Ganso podem jogar juntos e tudo mais. Quando ganha um jogo de 1-0 do Sampaio Corrêa, cara, é muito pouca exigência técnica. E acho que isso, até para Fluminense e Flamengo, sobretudo, que são mais fortes, esse início mais devagar, ele pode ter benefícios a médio prazo, quando a temporada começar para esquentar. Em São Paulo não dá para ter muito respiro, até porque em São Paulo já se percebeu que quem faz a melhor campanha normalmente é campeão, né? Então tem essa disputa por ser primeiro lugar, tem um jogo só até a semifinal. Então a comparação tanto quanto
desigual nesse início de temporada. Né? E eu espero mais do Flamengo? Espero. Espero mais do Fluminense? Também. Espero mais do Vasco. Só não espero mais do Botafogo. Que, cara, eu não... Depois do que aconteceu ano passado, e foi o time do Rio que jogou todas as rodadas com o elenco principal, e é o time do Rio que não está entre os 4 primeiros. E é o time do Rio que vai ter que jogar pré-Libertadores. Esse é o Botafogo. Rapaz, tomou e perdeu do Flamengo na Bacia das Almas ali no último jogo. Ô, Mauro, tem muito rubro-negro chato que acha que já devia estar jogando pra caramba porque contratou jogadores, porque tem um time bom e tal. Mauro, você nos ouve? Agora está mutado. Estou te ouvindo. Você ouviu a minha pergunta? É que a sua pergunta mastigou. Deu uma cortadinha. A pergunta deu uma cortada. Ninguém ouviu. Desculpa. A minha pergunta era se tem muito rubro-negro chato porque o Flamengo contratou muitos jogadores, La Cruz, não sei o que e tal, achava que esse time teria que estar jogando melhor do que jogou. Só lembrando que o Tite resolveu assumir o Flamengo antes do que ele mesmo queria, né? E a justificativa é essa, não, eu vou chegar agora aqui para o ano que vem a coisa tá andando. Se o Flamengo fosse um doente, seria um doente que está fazendo um tratamento que não está dando muito resultado. Então o médico vai ter que mudar um pouco esse tratamento, né? Será que vai ser cirúrgico? Isso vai ter que ser resolvido. Essa é a função do Tite. Mas, assim, existe a Flamimimi, né? Que reclama até de vitórias, ela sempre está insatisfeita, e tem que ir em busca do engajamento, né, desse pessoal e fica aí batendo como se tudo fosse o caos. É óbvio que o Flamengo não está jogando bem, a partida de quarta-feira foi horrorosa, mas isso acho que faz parte desse processo de você remontar um time e tudo. E os times do Tite são assim, tomar poucos gols, cuidados defensivos, aí depois vem as outras etapas, né? Não está sendo nada muito diferente do que normalmente acontece quando o Tite inicia um trabalho. Claro que ele tem que fazer observações, tem que fazer ajustes, tem que encontrar o melhor posicionamento para o De La Cruz, tem que descobrir por que o Arrascaeta está jogando tão mal. Tem vários pontos que tem que ser ajustados. Mas acho que o estadual é para isso. Não é para outra coisa. É para você ajustar e você vai jogando, vai jogando. Quando chegar na reta final, aí você vai ter uma disputa do título, aí ganha uma certa motivação. O Flamengo já fez 2 clássicos, o Fluminense não fez nenhum. O Flamengo pode ficar amanhã a 2 pontos do Fluminense, tendo disputado 2 clássicos, o Fluminense 0. Vai jogar quarta-feira de cinzas contra o Vasco. E o Flamengo jogou 2 partidas, não com time reserva, mas com time C, D, time cheio de garotos, né? E aí perdeu 4 pontos. Poderia ter vencido o Vasco, não fosse o pênalti que o Gabriel venceu. Aí a narrativa talvez fosse um pouco diferente. Eu acho que isso faz parte do processo. Está muito ruim, isso é óbvio, né? Nem preciso falar muito sobre isso. Está péssimo, futebol horroroso. Mas eu acho que isso faz parte. O técnico está no começo ainda de temporada e vai tentar ajustar. Não dá para tirar grandes conclusões desse momento, né? O que dá para concluir é o seguinte: o Corinthians e a CBF, leia-se Dorival Júnior, estão forçando o Flamengo a reformular o seu departamento de futebol. O Corinthians levou o Fabinho Soldado e o Dorival agora está levando o Juan para trabalhar com ele lá na seleção brasileira. Boa sorte aos dois, que bom para o Flamengo, porque são 2 figuras que ninguém sabia o que faziam lá dentro, né? É verdade, os dois caras, nos momentos de crise do Flamengo, os dois ficaram no olho do furacão ali. O que fazem Juan e Fabinho Soldado? O Juan deu uma entrevista coletiva depois do jogo contra o Cuiabá ano passado, em que ele fala que não conseguia, em outras palavras, ele não conseguia se fazer ouvir pelos técnicos estrangeiros. Aí ele agradece aos técnicos brasileiros e agradece ao Tite, do lado do Tite. Ora, bola, você tem um cargo de gerente técnico. Você vai falar com um técnico estrangeiro, o cara não te dá ouvidos, você tem que se impor de igual maneira. Amigo, eu tenho uma função aqui. Minha função é falar contigo, conversar com você. Você tem que me ouvir. Ou então ele leva isso à instância superior, né? Não me ouvia e tudo. Pera, coitadismo. Então você não pode ser gerente de nada, amigo. Você não pode ocupar um cargo desse. E o Fabinho era uma questão, acho que muito mais ali de logística e tal. Quer dizer, são personagens que não faziam muito sentido ali nesse aparentemente inchado e pouco eficiente. O outro teve mais saídas, né? Saiu o supervisor também, o Gabriel Skinner, que tinha bastante tempo de clube desde 2019. Então, o próprio Flamengo fez um movimento ontem, então o departamento de futebol muda. Só quem não cai é o Marcos Braz, já fizeram ali um acordo, o Marcos Braz, o torcedor lá da briga no shopping, o Flamengo já passou um pano bonito aí para o que aconteceu, embora ele tenha dado entrevista dentro do clube, ou seja, envolvido o clube na questão dele lá fora, né, com o torcedor do próprio Flamengo. Isso aí também zero surpresa, ninguém está surpreso com isso, só alguém muito ingênuo se surpreende com o que está acontecendo. Não vai acontecer nada e o Landim vai cumprir aquilo que ele prometeu. O Braz vai com ele até o final de sua gestão. Exatamente. Fala, Danilo.
Não, é bem rápido, eu já vi que a gente já está estourando aqui, mas é porque, por experiência de ter feito as coletivas do Tite por muito tempo na seleção, acompanhando todas, e eu vendo as coletivas do Tite no Flamengo agora, ele está claramente entrando num momento defensivo. Ele falou, não, veja, Flamengo não pode perder muito e tal. A gente falou que o Flamengo perdeu muito no ano passado, e a gente não pode perder, está começando a tentar defender esse desempenho não tão bom, né, no começo do ano, que era uma coisa até relativamente simples, daria para ele explicar, como o Mauro agora falou, começo de temporada, Carioca serve para isso e tudo mais, mas ele está entrando num momento defensivo e que dependendo de como a torcida receber isso, pode ser pior para ele. Então eu já vi essa cena, já vi esse capítulo assim de o Tite entrar nesse momento defensivo em coletivas, e a torcida do Flamengo a gente sabe que é exigente, tem sido cada vez mais, até porque tem muitos jogadores bons, contratações muito fortes, mas o Tite está entrando nesse momento, e eu não sei se é o melhor caminho para ele nessas coletivas de imprensa não, porque a torcida acompanha bastante. É verdade.